Estamos aqui com o secretário de Governo e Gestão Estratégica, William Molina, que vem já no início de mês fazer um balanço aí do ano de 2019, fazer uma projeção também para 2020, no que tange principalmente aos recursos, né? A receita da prefeitura e o quanto dela essa receita está comprometido, né? Sempre que o William Molina vem aqui, esse assunto vem à tona, a situação das receitas e das despesas da Prefeitura de Brusque. Bom dia, William, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Dilei, ao Matheus, Valdomiro e todo o pessoal da Rádio Cidade, que sempre nos recebe muito bem, para que a gente possa divulgar os dados da Prefeitura para os nossos munícipes, para os cidadãos brusquenses, possam acompanhar a evolução da administração municipal. William, claro que não é a tua pasta, né? A área da pasta não é Secretaria de Obras, não é o DGI, enfim. O vice-prefeito Arivec esteve aqui recentemente falando da situação lá do Rio Branco, daquela creche do Rio Branco, né? Que já foi investido, acho que mais de R$1 milhão. A creche não está pronta, tem problemas técnicos a serem resolvidos e é possível até que o governo, se não entrar num prazo, um acerto aí com o governo federal, tenha que devolver dinheiro. Você que é da área financeira aí, você que trabalha com essa estratégia de gestão, o que você poderia dizer a respeito disso? É realmente uma situação complicada o que está acontecendo lá? Dilei, eu acho que eu vou falar de uma forma geral, para que depois a gente possa entrar em alguns detalhes como esse que tu colocas, né? Nós sabemos que para qualquer obra, para qualquer investimento público, para qualquer compra de equipamentos ou qualquer outra atividade que envolva dinheiro público, nós temos hoje uma lei de licitações, que ela é de 1992, que é a Lei 8666. Essa lei, na minha opinião, é uma lei que durante todo esse transcurso de anos que ela vigora no Brasil, ela formou o país mais corrupto do mundo, se não o maior, mas um dos que mais se destacam nessa corrupção. Por quê? Porque ela já se provou que é ineficiente, inadequada, e ela cria uma série de empecilhos para o poder público, dificultando a execução, a compra de material, a compra de serviços e inclusive a execução de obras como essa que você está falando. Quando se coloca uma obra dessa num processo licitatório, aparecem diversas empresas. A gente não sabe, inclusive, qual a origem dessas empresas. Por mais documentação que a gente peça nos editais, essas documentações, elas são papéis. Elas podem ser conseguidas, muitas vezes, até de forma ilegal, e a gente sabe disso. Nós temos tido cuidado nessa gestão de fazer cada vez mais editais de cunho profissional, tentando impedir que essas empresas aventureiras, essas empresas que vêm a Brusque ou a qualquer outra cidade do nosso país, atrás de um dinheiro fácil, que é o dinheiro público, como eles chamam, para essas licitações, se apoderem desse dinheiro e vá embora sem fazer as obras. O que aconteceu nessa obra do Rio Branco, nessa creche, é mais um fato que a gente pode levantar de inúmeros que aconteceram na nossa cidade. Nós temos o exemplo da Nova Brasília, onde a gente tem ali uma população que pagou muito caro pela ineficiência da empresa que ganhou a obra em primeira mão. Na época, nós podemos dizer hoje o nome, sim, porque já foi inclusive julgado o processo, a empresa Catedral, que na época criou uma situação ali dentro da Nova Brasília que a própria população ela estava inconformada até com o poder público pela falta de resolução. Quando nós assumimos a prefeitura em 2017, aquilo ali se transformou numa bomba que estava prestes a explodir. E até tu conseguires, né, fazer um processo administrativo para provar que a empresa que ganhou a obra não tem capacidade técnica, não tem
condições sequer de material humano. Eles deixavam o pessoal que estava trabalhando na obra dele aí. Acho que vocês acompanharam tudo isso. Dormiam em containers sem a mínima condição de higiene, segurança. O Sinceb teve que intervir, né? Junto com a prefeitura. Também, e o Sindicato da Construção Civil. Aliás, desculpa, o Sinceb não, o Sintricom. Isso, exatamente. Eles estiveram lá para fazer essa intervenção porque era desumano as condições de trabalho que essas pessoas estavam executando essa obra. E muitas pessoas confundem, isso é responsabilidade da prefeitura. A partir do momento que a gente licita uma obra, licita um serviço, ou mesmo licita a compra de algum material, quem é o responsável para entregar essa obra é a empresa vencedora da licitação. Nós temos sim que fiscalizar, o poder público tem que fiscalizar a entrega do produto, a entrega do serviço e até a construção da obra. Mas e quando essas empresas começam a desistir, como acontece nesse caso da Rio Branco? Nós tivemos investimento ali, já mais de R$1 milhão, como tu colocaste, e a obra não está pronta. Mas a prefeitura... Não, nós vamos lá, fiscalizamos, fizemos os processos administrativos que são demorados, são lentos. Depois ainda eles recorrem à justiça comum. E essa justiça comum que nós conhecemos no Brasil muitas vezes não interpreta da forma adequada ou mesmo não acompanha o processo e o prejuízo causado à população em relação a isso. O que no final, quem sai perdendo? A população. Porque o dinheiro que a prefeitura tem para trabalhar é o dinheiro da população, é dinheiro público. E nós temos que prezar por esse dinheiro. Então, são várias ações. Nós já cancelamos, na nossa gestão, mais de 3 contratos que estavam nessa situação. Uma fornecedora de tintas que fazia a pintura do asfalto da nossa cidade, a marcação de sinalização de trânsito. Tu botava tinta, eles venceram, passaram no processo licitatório, apresentaram um produto para fazer o teste do Inmetro, da qualidade da tinta. Daí, na hora de entregar o produto, a gente recebe com todas as identificações, a marcação do Inmetro. Aí tu bota o produto no asfalto, que acontece? A primeira chuva que dá, a tinta apaga. Aí nós temos que entrar com o processo administrativo, a empresa vem dizendo que aquilo foi um lote que teve uma falha, que vai reentregar. Ou seja, isso é um processo muito lento, muito demorado. Obra fica lá parada. E a obra fica lá, o asfalto sem a marcação, a população com todo o direito faz as suas reclamações, a população diz que o produto não tem qualidade e a gente vai, é um processo administrativo, normalmente demora 3, 4, 5, 6 meses para se resolver. Finalmente cancelamos então o contrato de fornecimento dessas tintas. A reforma administrativa, que todo mundo bate, foram 2 tentativas, a primeira com o Instituto Áquila, que não tinha nada de errado, nada, tanto é que foi provado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, foi liberado pelo Ministério Público, mas algumas pessoas da oposição diziam que havia irregularidades no processo. O próprio Instituto Áquila se retirou de Brusque, porque é uma empresa séria, presta serviço inclusive para o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, presta serviços hoje para vários órgãos federais, inclusive a Receita Federal, e em Brusque não pôde prestar serviço, porque a nossa oposição, na época, achava que havia alguma irregularidade, fez denúncias, no final não se apurou nada, mas nós tivemos que cancelar. Em seguida, quem ganhou? Uma empresa aventureira que veio aqui em busca de recursos financeiros, e no final fizeram copia e cola de um trabalho de outras cidades para apresentar para Brusque. Nós tivemos que novamente, Valdomiro, cancelar um contrato de licitação que levou mais de 1 ano e meio para ser concluído. É absurdo, é uma situação absurda que nós temos que mudar. Como diz o Luciano da Havan, nós temos que ter coragem, nós vamos ter que enfrentar, nós temos enfrentamentos, nós temos dificuldades, mas nós temos que ter coragem para mudar esse Brasil, porque dessa forma que está é inviável. E que tipo de sugestão, você como alguém que sempre teve na iniciativa privada, Molina, que tipo de sugestão você poderia repassar para os nossos legisladores que fazem as leis? Isso tudo aí, essa situação toda se cria em função da interpretação da lei, E quem está administrando o município não pode contrariar a lei, tem que esperar. Só que o povo não quer saber se a lei diz isso, se tem que esperar ou não. O povo quer a obra pronta, Que tipo de essa tua experiência no governo é possível repassar para os nossos legisladores, se já existe algum movimento
para deixar mais flexível essa situação da lei das licitações e com isso as obras possam acontecer. Bom, sempre indo de acordo com aquilo que você começou essa entrevista, falando a respeito da corrupção, porque tudo isso existe porque existe a corrupção no poder público, e a lei ela vem para evitar isso, mas ela, ao mesmo tempo, ela não evita e ainda prejudica os trabalhos do cidadão. Eu muitas vezes sou criticado pela forma simples que costumo usar as palavras e também pela forma direta. Eu acredito que essa lei, ela 8666, ela já foi estudada de forma demasiadamente pelas empresas que hoje participam das licitações, que encontraram vários furos, várias formas de burlar a própria lei, e hoje essa lei só serve para a empresa que participa de licitações de forma quase que exclusiva. É difícil, por exemplo, tu ver uma empresa séria, uma empresa que tem comprometimento na entrega dos seus produtos, dos seus serviços, participarem das licitações. Nós fizemos um movimento de lei juntamente, e agora eu tenho que elogiar uma instituição que está presente no nosso município, e feito um trabalho digno, que é o Observatório Social. Na pessoa ali, na época, era o Marcola e o Evandro Gevaerdo. Hoje o Evandro ainda continua com o Samuel, que é um dos seus braços direitos, e toda a equipe do Observatório. Eles têm feito um trabalho de lei gigante, buscando empresas brusquenses, incentivando essas empresas a participarem dos processos licitatórios. Mesmo com todo esse trabalho, as empresas que são corretas, que entregam os produtos conforme vendem, com todas as suas condições de participar, não participam, Valdomiro. Elas se recusam a participar, porque o processo de lei está tão viciado, ele está tão intrínseco em questões de pormenores da lei, vamos dizer assim. Nada é feito contra a lei mesmo, porque nós tínhamos o Ministério Público que poderia estar nos ajudando a impedir a participação dessas empresas que vêm para fazer essas falcatruas, né? Mas, de qualquer forma, existem brechas na lei e essas brechas são aproveitadas por essas empresas. Então, as empresas sérias, nós visitamos em Brusque, eu fui visitar juntamente com o Dr. Jonas, nosso prefeito, mais de 20 empresas no ano passado, no sentido de incentivar a participação. Nós temos nossas contas de lei totalmente em dia. Nós não devemos um centavo a nenhum fornecedor. Então a desculpa que a prefeitura não paga, tal, isso não existe na nossa legislação. Desde 2017, eu estou aqui com as contas inclusive na mão, todas as nossas contas estão em dia. E para que a população possa ficar tranquila, nós temos hoje uma quantia em caixa para pagamento de todas as despesas até o final do ano. 13º, que nós já pagamos 50%, o outro 50% já está depositado na Caixa Econômica, esperando o prazo para ser repassado aos servidores. As despesas que nós teremos agora, que grande parte dos nossos servidores que trabalham na educação são ACTs, então eles têm o contrato rescindido agora no mês de dezembro. Todo esse dinheiro já está depositado, Valdomiro, para pagamento na data, ou seja, nós já temos hoje dinheiro em caixa para finalizar o ano com tranquilidade. Nossa prefeitura está sadia financeiramente, nós não temos hoje nada que possa impedir de uma boa empresa participar de uma licitação. E mesmo assim as empresas não vêm. Aí sobra para quem? Sobra para aquelas empresas, como a gente já disse, né, que vende uma maçã com diâmetro de 10 centímetros, 20 centímetros, vai lá e entrega uma maçã com diâmetro de 3 centímetros, parece um limão e não parece nenhuma maçã. E aí nós temos que devolver, criar todo o aspecto de rescisão de contrato e ir para frente. Aí quem sai prejudicado novamente? A população. A população, o cidadão, sempre em prejuízo. O asfalto de má qualidade, né? Quando a gente compra o asfalto, ou quando a gente compra uma máquina, ou quando qualquer objeto, ou qualquer serviço que a prefeitura compre, ela é obrigada a licitar. E quem participa dessas licitações, normalmente essas empresas que estão habituadas a participar de licitações por todo o Brasil, por toda a nossa região, que acabam vencendo e não entregando um serviço de qualidade. Hoje não tem, me perdoe a ignorância, Molina, mas não tem hoje um cadastro, até mesmo em âmbito nacional, para que mapeie essas empresas que falham, porque seria interessante, né? A empresa X, vamos pegar o exemplo dessa empresa aí da pintura da sinalização.
já é uma empresa que tem um ponto negativo. Então vai lá para o cadastro, opa, essa empresa aqui é uma empresa que não pode participar, mas hoje não tem isso, né? Só para concluir, colaborar com o que o Valdomiro está dizendo, as prefeituras, por exemplo, se uma empresa ela não está em dia com as suas obrigações documentais, né? Porque eu vejo aí em várias licitações, tem empresa que entra contra a outra porque descobriu que faltou uma vírgula num documento que ela apresentou, né? Por que isso já nesse cadastro que o Valdomiro está passando aí, e já elimina de qualquer possibilidade, né? Uma ferramenta que já elimina de qualquer possibilidade de uma empresa entrar numa licitação? Porque pelo que eu vejo aí, até empresa fantasma entra em licitação. Ora, se é fantasma, eu sou empresário também, eu sei qual é a dificuldade hoje para você abrir uma empresa, sabe? As obrigações, quem tem empresa sabe disso, por menor que seja a empresa, as obrigações que você tem que todos os dias, se você não tiver em dia com as suas obrigações fiscais e tributárias, você não vive nesse país, você é perseguido pelos instrumentos de vigilância dos governos estaduais e federais, do governo federal. Então eu não entendo como é que esse tipo de empresa, Molina, ainda consegue participar de uma licitação baseado naquilo que o Valdomiro falou agora há pouco, desse questionamento que o Valdomiro faz. Na minha visão de lei, volto a repetir, a legislação é falha. É falha em vários sentidos. É uma lei antiga de lei. Nós estamos falando em 92, lá se vão 27 anos de uma lei que não deu conta até hoje. Como é que ela vai dar conta a partir de hoje? A Câmara de Deputados em Brasília tem discutido essa lei de licitações há anos, mas não há interesse por parte desses deputados de transformar essa lei, porque existem muitas empresas que se especializaram nesse tipo de documentação de lei. Como tu falasse, muitas vezes para, né, uma microempresa, uma pequena empresa conseguir uma certa quantidade de documentos para entrar numa licitação, ele tem trabalho, tem que contratar advogado, contratar contabilidade, isso envolve uma condição de investimento que às vezes essas empresas não têm. Mas outras empresas que sequer têm um endereço fixo na nossa cidade, elas participam da licitação. Por quê? Porque elas estão acostumadas há 10, 15 anos, se especializaram nessa lei que na minha opinião, me permita a expressão, né? Mas é uma fábrica de empresa fantasma, de empresa inidônea que participam das licitações para tirar vantagem dos órgãos públicos. E sempre foi assim. No estado é assim, no governo federal é assim, nos municípios são assim. Esses dias eu tive numa reunião em Balneário Camboriú, onde estavam os secretários de governo de algumas cidades. Eles diziam: Molina, o que vocês estão fazendo em Brusque? Por que vocês estão correndo com a pilantragem de Brusque? Nós apertamos um pouquinho a licitação. Colocamos câmera para fazer a transmissão ao vivo das licitações, colocamos o som que eles não queriam, colocamos o som para fazer... Quem que não queria? As empresas que participam das licitações. Elas acham que era uma forma de estar afrontando o processo licitatório. Não, tem que dar publicidade. Fala em transparência e publicidade. Transparência e publicidade, né? É tudo, né? Não é? Outra vez chama atenção de lei. O Observatório Social de Brusque, na presença do Evandro, quantas vezes esteve presente nas licitações lá dentro da Prefeitura de Brusque. Isso inibe quantas e quantas empresas chegavam para participar da licitação via a presença do Observatório Social. A minha presença dentro da sala de licitações, pegava correspondência e embora os caras não ficam, eles sabem. Aqui, o Evandro muitas vezes levantava: aqui a coisa é séria, vai acontecer dessa forma, nós vamos fiscalizar depois de vencida a licitação, tal. Os caras vão embora. Então isso já é uma demonstração que existe uma situação que precisa ser melhorada. Mas o pior do que isso é gravíssimo, né? Quando alguém vai para uma licitação já imaginando, aí não quer a transparência, não quer a publicidade, é sinal de que é maracutaia, quer fazer alguma coisa de errado. Agora, pior de que tudo isso é aquele que participa da licitação, coloca o menor preço, sabendo que não vai conseguir, não vai ter condições de aplicar a obra ou qualquer outra com aquele preço e coloca. Aí eu também acho que o próprio Poder Executivo é falho nisso. Porque o Poder Executivo coloca o menor preço lá para... Se você sabe que daqui a pouco vai acontecer, vai encontrar uma pedra de um tamanho de um prédio de 10 andares, tem que usar dinamite lá, como é que vai
Tá, por que o próprio Poder Executivo acaba, quando faz uma licitação e coloca o menor preço, que é o preço mínimo é esse? Aliás, não é preço mínimo, é preço máximo que se diz ou mínimo? Preço máximo? Preço mínimo. Mínimo. Pois é, como é que o próprio Executivo faz isso, sabendo que pelo aquele mínimo só se trabalhar de graça, por ser uma empresa franciscana, porque todo mundo que ganha lucro no que faz, o privado que é isso, né? Quem tem empresa sabe disso. Existe uma base de lei, até que se chegue no que a gente chama de inexequível. É quando nós desclassificamos a empresa, porque aquele preço que ela está ofertando, ele é menor do que o custo do próprio material. Então, existe uma base de cálculos que é feita pela própria equipe de licitação, onde quando se chega naqueles valores e a empresa ainda assim oferta um valor mais abaixo, então ela se torna um valor inexequível. Acontece, Edilei, isso a gente pode ficar aqui a manhã toda falando. Nós temos assunto, né? Nós temos um exemplo. Eu vou citar o material. Nós tínhamos lá uma licitação para compra de cascalho, pedra, para fazer asfalto. As duas empresas que vieram participar, elas vieram trazendo um preço mínimo de oferta para poder chegar na concorrência. Então começaram, o preço médio desse tipo de material era em torno de R$ 22,10 o metro cúbico. Eu sei que eles foram ofertando e chegaram ao preço de R$19, um preço de médio de 22, chegaram em R$19 e alguns centavos. Resumo, a empresa que ficou em primeiro lugar, no mês seguinte ela tem a possibilidade de desistir do processo, que ela mesmo que tenha vencido, ela desistiu porque não tem condições de entregar o material. Obviamente, a segunda empresa, se ela quisesse ganhar o certame, ela teria que fornecer o produto ao preço vencido pela concorrente. Obviamente que ela não quis, é um preço inexequível para ela, não tem vantagem nenhuma fornecer aquele produto. Resultado, nós ficamos sem o produto por mais de 3 meses. Aí a rua que nós tínhamos para asfaltar, o compromisso que nós tínhamos com a comunidade para entregar aquela obra pronta dentro do prazo conforme estabelecido, vai tudo por água abaixo. Sem contar que corre o risco até de perder o que já foi feito. Exatamente. Dá uma chuva, tá feita a base, a subbase. Essas coisas são absurdas no poder público. É uma coisa absurda. E aí, qual é a multa dessa empresa? De não participar da próxima licitação, ou não participar daquele item na próxima licitação. Mas assim como aquele item, nós temos mais 20, 30, 40 itens. E essa mesma empresa vem, participa e pela regra, pela legislação, que, repito, nós somos obrigados a cumprir a lei. Isso nós não abrimos mão. Mas infelizmente a lei está errada, precisa ser modificada. Nós temos que ter coragem para bater nessa tecla até que essa lei seja revista, seja mudada, seja melhorada. Por exemplo, nós tivemos a compra de equipamentos de informática. Aí me desculpe a franqueza, é minha especialidade, né? Nós fizemos lá a montagem do processo licitatório, do edital. Como que eu vou comparar um produto de um computador, um notebook, que seja, por mais que as pessoas que nos ouvem, né, não tenham conhecimento em tecnologia profundo, mas como que eu vou comparar, Dilei, um produto de uma empresa como uma HP, uma Dell, com um produto que é montado com peças do Paraguai? Como que eu vou montar? Como que eu vou comparar? Não existe. As pessoas, a lei, ela é tão falha que nem isso ela prevê. Ela prevê o preço mais barato. Então eu tenho que comprar o computador, o cara tem a nota fiscal, obviamente, não sei onde é que ele arruma as notas de compra desses produtos, mas ele tem. Ele vai lá, faz a oferta de produto para a prefeitura. Um computador que normalmente de boa qualidade iria me custar R$ 2.200, R$ 2.400, ele vai lá e me oferta por R$ 1.600. Vence a licitação, a prefeitura é obrigada a comprar. Em um ano, aquela porcaria daquele computador deixa de funcionar. Eu sou obrigado a comprar um novo? O que acontece? Eu gastei 2 vezes o dinheiro público na compra de um equipamento que poderia me durar 3 ou 4 anos. Então é absurdo, essa lei é a lei do mais barato, é a lei do mais falho, é uma lei que hoje, infelizmente, engessa as prefeituras, o governo do estado e o federal, e deve ser urgentemente, com coragem desses deputados, mudada para que o Brasil possa caminhar para frente.
Muito bem, são 9 horas 5 minutos, 9 horas e 5, nós vamos fazer um intervalo comercial e depois do intervalo a gente retorna aqui com a sequência do Rádio Revista Cidade. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade, na Rádio da Informação. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão. Nas atitudes do dia a dia, e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia. Porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família. Alimente a vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito. No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores? Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras. Para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da Acaerte. É eficaz no combate às dores nas costas, varizes, varicoses, nervo ciático e músculos sempre doloridos. Stanner não tem cheiro de remédio. Acabe com as dores nas pernas e pés. Passa Stanner que passa. E os compromissos do dia? Isso vai ser moleza. Sem contraindicações, Stanner é o óleo de massagens mais eficaz do Brasil. Nas melhores farmácias da região. Natal, Lemos Calçados e Lemos Esportes. Presentei toda a família com muito conforto e ótimos preços. Calçados pro papai, pra mamãe, pro filho, pra vovó, pro vovô. Assim é o Natal, Lemos. Um Natal para todos.
Agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. 9h11 agora, 9h11, estamos apresentando o Rádio Revista Cidade. Oferecimento: Espaço Sabor Restaurante, de segunda a sábado, buffet livre ou em quilo, sempre acompanhados de sobremesa no Espaço Sabor Restaurante. Espaço Sabor Restaurante, em frente ao Centro Administrativo da Havan. Passolini Center, lojão Passolini com a promoção que você pode pagar em até 10 vezes, compras acima de R$500, um bônus de R$40 em confecção. Você escolhe. Passolini Center, lojão Passolini, onde a família se veste por completo. Maridão, esposa, filhos, todo mundo. Passolini Center, lojão Passolini, o Coliseu dos Preços Baixos. Estamos aqui com William Molina, secretário de Governo e Gestão, aqui no Rádio Revista Cidade. Molina, recentemente tivemos aí uma matéria que foi publicada aqui na Rádio Cidade, e toda a imprensa de Brusque divulgou, sobre a questão das cestas básicas e da merenda escolar. Cesta básica, os itens, ou algum item, enfim, não estavam de acordo com aquilo que foi resolvido, que foi determinado pela licitação que a empresa ganhou. O mesmo fornecedor dessas cestas básicas também é o fornecedor da merenda escolar. O que se apurou aí e onde foi a falha, Molina? De uma empresa que já está há quanto tempo fornecendo para o governo de Brusque? Olha, Dilei, essa empresa já tem um bom tempo fornecedor. Não é nesse governo só que começou? Não. Ela já ganhou a licitação em governos passados e o processo, como eu expliquei, da licitação é respeitado. Quando nós assumimos o governo, essa empresa fazia o fornecimento desses produtos, obviamente, e ganhou a licitação novamente e continua no exercício pleno ali das atividades, né? Vou fazer rapidamente um levantamento do que aconteceu. Nós recebemos inicialmente uma denúncia de que essas cestas não estavam adequadas ao que havia no descritivo da licitação. Essa denúncia foi em 2018? Isso, exatamente. Por que só agora em 2019 que isso foi apurado? Porque, na verdade, ela vem sendo apurado desde 2018. Como eu expliquei antes, quando há uma denúncia, é aberto um processo administrativo interno, onde é apurado inicialmente a veracidade, qual é o ponto de partida para que se comece as investigações. Existe uma equipe hoje formada, que é a comissão processante, que faz as averiguações iniciais e faz os devidos encaminhamentos. A própria controladoria do município, num papel fenomenal que exerceu nessa situação, né, acompanhou todo o processo. Obviamente que isso ocorre um pouco mais em sigilo, até porque para que não se alardeie, né, e as pessoas que estejam minimamente envolvidas não tenham condições de burlar e novamente esconder, alterar os processos, exatamente. Então a controladoria, através do nosso controlador, deu continuidade a essas investigações, buscando, né, as supostas irregularidades que estavam sendo afirmadas pelo denunciante, juntamente com as medidas cabíveis que foram tomadas pela Procuradoria do município. Diante disso, Dilei, como eu disse, existem supostas acusações que estão sendo averiguadas, estão sendo investigadas para que se tome então as medidas necessárias. Inicialmente, qual foi o processo? Houve uma falha de fiscalização, com certeza. Então, nosso primeiro passo foi o afastamento do fiscal do contrato, que ele é o responsável por receber as mercadorias, contar ou fazer a averiguação do que existem dentro dessas cestas, para que então ele faça a liquidação da nota. O que significa a liquidação da nota? É dizer que aquele produto ou serviço adquirido com dinheiro público está devido.
está de acordo com o que consta da nota. Nesse caso, já se averigou por início que não havia uma veracidade no que dizia a nota com que estava sendo entregue. Mesmo ainda no processo já inicial, foi verificado que esse servidor esteve na prefeitura num horário inadequado, inapropriado, onde eles providenciaram a substituição de algumas cestas que estavam no depósito do setor. Isso já caracterizou que havia indícios, obviamente, fortes, né, de que alguma irregularidade poderia estar acontecendo. Como era um servidor comissionado e não exige um processo administrativo para afastamento, nós, obviamente, já fizemos de imediato, né, o afastamento. Não que ele seja culpado ou esteja em conluio ou qualquer coisa no sentido, porque nada disso nós temos prova. A única questão confirmada é que ele não foi competente o suficiente para fazer a conferência desses produtos. E então, em relação a isso, realmente ele já foi... Essa conferência tinha que ser feita a todo momento que chegava a remessa, digamos assim. Exatamente. Existe um percentual que deve ser... E a remessa tem horário para chegar ou não tem horário? Nós temos na prefeitura um horário estabelecido no período da manhã, onde as pessoas têm a facilidade de acesso ao nosso... depósito. A entrada lá do depósito, até porque à tarde há um movimento maior, mais intenso de carros. E qual horário que tem que ser? Normalmente das 8 ao meio-dia. Esse é um horário já que... Sim, porque a prefeitura não está aberta para o público nesse horário, então é possível... Mas tem setores que já estão trabalhando na prefeitura, né, Molina? Sim, alguns setores têm trabalho interno, né, nesse horário, então obviamente existe um guarda sempre na guarita, ali na entrada da prefeitura, que faz inclusive o controle de acesso dessas pessoas, né, para que também nós tenhamos lá um controle de quem acessa a prefeitura em determinados horários e assim por diante. Então esse funcionário acabou falhando ou não fez ou não fazia o que ele tinha que fazer, que era fazer, digamos, eu tive acesso a essas informações aqui pelo site da Rádio Cidade, são em torno de 700 cestas básicas por mês. É isso? Exatamente. E mais a merenda escolar. Esse funcionário tinha que fazer as duas coisas? Não. Esse funcionário que está nesse processo inicial trata-se exclusivamente das cestas básicas. Das cestas básicas. Das cestas, A merenda dele... Era por amostragem isso? É por amostragem. Ele não tem... É claro que não há a exigência dele conferir as 700 cestas, né? Mas, obviamente, existe um percentual de amostragem que ele deveria conferir e que porventura não conferiu e obviamente resultou nessa situação toda que nós estamos averiguando para ver qual o prejuízo causado à prefeitura, se realmente houve prejuízo, ou seja, nós estamos ainda no período de investigação e levantamento de dados. Eu sou muito crítico, eu sou muito rigoroso na questão da punição dessas pessoas, mas também sou muito crítico de não levantar falso testemunho, né, Edirlei? Eu li até, vou dar o Jornal Município fez uma entrevista com o proprietário, o fornecedor. Segundo ele, na matéria, o que acontecia? A mudança de determinado item. Se o macarrão é vamos lá, me ajuda aí num parafuso, ele trocava do parafuso para o outro. Era a mesma unidade, o mesmo peso, só trocava o parafuso. E nessa mesma matéria, se não me falha a memória, o fornecedor disse, mas alguém reclamou da cesta básica? Algum consumidor, no caso, aquela pessoa que é assistida pela Prefeitura de Brusque, que há uma necessidade, reclamaram da cesta básica? Houve alguma reclamação por parte das pessoas? Ou além dessa mudança essa mudança que existia do produto, faltou produto também, né? Faltava produto? A investigação de lei leva para esse caminho. Nós temos ali, primeiro, uma denúncia de um cidadão que, né, recebe essa cesta básica mensalmente, que alertou que havia recebido a cesta com a falta de alguns produtos, né, em quantidade menor
menor do que estava previsto ali, do que estava descrito na compra da própria cesta que a prefeitura acaba entregando a esse cidadão, né? Então ele notou a falta de alguns produtos, notou que inclusive alguns produtos vieram em menor quantidade do que estava sendo proposto, ou seja, essas averiguações é que estão sendo levantadas, que estão sendo colhidas pelo poder público, para que ao final do processo nós tenhamos então comprovadamente o que houve de errado, da forma que houve, e obviamente as pessoas responsáveis por toda essa situação deverá responder, né, judicialmente por todas as ações que elas cometeram. Tá, e nesse momento esse fornecimento está suspenso? Exatamente. A primeira tanto de merenda escolar como da... A nossa procuradoria tomou por decisão, através do nosso procurador-geral, que eu acho que foi uma decisão extremamente acertada, enquanto as investigações estiverem sendo encaminhadas, enquanto os processos estiverem sendo investigados, né? Essa empresa não tem condições de fornecer nenhum tipo de produto para a prefeitura, uma vez que a gente corre o risco de continuar tendo prejuízo, se isso for comprovado, que até então é uma suposição, né, de a prefeitura não ter mais prejuízos com esta situação. E como é que fica daí? Aí há uma compra emergencial, é isso? Exatamente. É a própria procuradoria, para que não haja prejuízo para o nosso cidadão, e isso é o que nós temos mais preocupados, né, estamos mais preocupados, é que o nosso cidadão que realmente precise desse serviço, dessa cesta, até por questões que são de alimentação básica daquelas pessoas que mais precisam, né, Dirley? Não há como a prefeitura deixar de fornecer. Então, a procuradoria já emitiu uma autorização para dispensa de licitação, compra direta, até que essa situação seja plenamente resolvida. Esse processo aí, ele não tem um prazo, né, Molina? Ele já está nessa fase toda, está bem adiantado até, né? Mas vocês trabalham com um prazo para ter isso esclarecido? Eu acredito, não existe determinação na lei para estabelecer isso, mas nós temos feito um esforço acima do possível, digamos assim, juntamente com o pessoal da nossa controladoria, que tem feito um excelente trabalho, o próprio Observatório Social na questão da merenda escolar, novamente, de enaltecer sua presença, a ação do Observatório, criar inclusive uma cartilha de entrega desses produtos nas escolas, orientaram as merendeiras a receber esses produtos, ou seja, todo um processo, Valdomiro, está sendo criado para que isso não se repita. E essa questão agora da investigação, a gente pretende concluir no mais tardar até o final do ano, para que a gente comece 2020 com o pé direito, com todas as questões resolvidas, para a gente dar continuidade nesse processo com tranquilidade para a população. Chegou-se a ser ouvido esse fornecedor? A prefeitura chegou a conversar com ele sobre isso? Ele tinha um prazo para fazer o contraditório, a sua defesa, que é o que diz a própria legislação, né? E não fez. É o direito ao contraditório, é o direito à sua defesa. Se eu não me engano, o prazo ainda não se exauriu. Ele ainda tem um prazo, até me desculpe a franqueza, mas eu não lembro se a data era agora, deixar no início de dezembro, mas ele ainda não se exauriu. Então ele tem o prazo de defesa. A defesa, se já foi feita, inclusive essa semana, vai ser analisada. Obviamente que todas as pessoas não podem ser acusadas, né, ao bel prazer, elas têm o direito de defesa, e que, conforme determina a justiça, averiguadas as responsabilidades, com certeza os culpados serão punidos. Pois não, Damota? Só uma mensagem aqui do ouvinte do 8455 final 44, ele não se identificou, ele só faz um comentário: bom dia, cesta básica, detalhe, menos produtos e produto incompatível para o consumo. Um comentário feito aqui pelo ouvinte. Essa situação, Valdomiro, realmente tem razão o ouvinte, ela está já no processo de investigação, que seria além da substituição de alguns produtos por produtos similares, que por mais que ele alegue que não há prejuízo, né, na composição da cesta, mas também há uma investigação. Às vezes um produto que está no prazo de validade já foi. Exato, pode acontecer. E outra situação também que ele alega e que também está sendo investigada é a quantidade de produtos que estavam descritos na cesta e que infelizmente o fornecedor acabou mandando menor quantidade. Essas são as acusações, não estão apuradas, mas realmente ele tem razão na quantidade de produtos que estavam na composição da cesta. É uma situação complicada, né? São 9 horas 25 minutos, 9 horas e 25, estamos aqui conversando com William Molina,
Avan, no Rádio Revista Cidade. Oferecimento Espaço Sabor Restaurante, de segunda a sábado, buffet livre ou em quilo, sempre acompanhado de sobremesa no Espaço Sabor Restaurante, em frente ao Centro Administrativo da Avan. Passolini Center, Lojão Passolini, o Coliseu dos Preços Baixos. Tudo em 10 vezes. 10 vezes na Passolini Center, Lojão Passolini, o Coliseu dos Preços Baixos. E lembre-se, compras acima de R$500, você ganha bônus de R$40 para compra de confecção. Passolini Center, Lojão Passolini, o Coliseu dos Preços Baixos. Oral Unique, cada sorriso é único. A Oral Unique, neste dia 6 e dia 7 de dezembro, está com um plantão Oral Unique, é o último desse ano de 2019, onde você pode fazer uma avaliação e ter a chance de renovar o sorriso ainda neste ano. Com atendimento humanizado e equipamentos de última geração, a Oral Unique Brusque é referência em implantes dentários e também conta com profissionais especializados nas mais diversas áreas da odontologia e da estética oral. Oral Unique, 47984847000, 984847000 e 33557000. Oral Unique, cada sorriso é único. Vamos ao intervalo comercial, depois a gente volta com a sequência do Rádio Revista Cidade. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade e gratuito. No jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa
é a nossa missão. Sim, o desafio é grande. Mas como não pensar grande se a nossa programação tem milhões de visualizações? Se as nossas histórias alcançam e impactam muito mais as pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros maiores influenciadores? Por isso, estamos lançando um grande movimento com eventos, debates, palestras para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Uma mensagem da Acaerte. Essa é a nossa missão. O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas? Se são os nossos comunicadores os verdadeiros e maiores influenciadores. Por isso, estamos lançando um grande movimento para promovermos mudanças no jeito que se faz comunicação, em todos os meios. Participe, mas venha pensando grande. Grande como o futuro que todos nós queremos. Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Acaerte. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Dê prioridade ao seu sorriso, à sua felicidade. Ainda dá tempo de voltar a sorrir. Ligue agora e agende já a sua avaliação. Mas é já, minha gente. Oral Sim, nossa família constrói sorrisos. Oral Sim, sua referência em implantes dentários. Telefone 3212-3004. Em Brusque, na rua João Bauer 396, próximo da Prefeitura. Faça valer a sua cidadania. Acompanhe as decisões que constroem o presente e o futuro de Brusque na Câmara de Vereadores. As sessões ordinárias acontecem toda terça-feira às 17 horas. Você e sua família são bem-vindos ao plenário. Se preferir, assista ao vivo pelo facebook.com/brusque.câmara ou no canal do YouTube Câmara Municipal de Brusque. Com o seu apoio, o Legislativo fica mais forte. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Apresentação Dirley Silva. 9h33, 9h33. E agora no intervalo aqui do Rádio Revista Cidade, nesse questionamento que estamos fazendo aqui com o secretário William Molina, ele trouxe uma informação aqui dos valores que a gente não acaba despercebido, passa despercebido, né, o Valdomiro da Mota? Com aquele imbróglio criado entre o cartório de registro de imóveis e os construtores, especialmente os construtores relacionados a casas geminadas, causou um prejuízo enorme para o município de Brusque, além do prejuízo para os construtores, para os empresários do ramo, para o próprio cidadão que acabou não conseguindo aí no espaço de mais ou menos 1 ano e meio ou 2 anos, não conseguindo a sua casa ou a sua moradia. Como um todo, né? Toda a cidade teve o prejuízo, né? A prefeitura também acabou sobrando isso para a prefeitura, hein, Molina? Exatamente, Dilene. Nós estávamos aqui, eu estou com os dados, né, financeiros da prefeitura aqui com a gente. Como eu falei inicialmente, até alguns críticos aí da oposição, né, o planejamento da prefeitura, ele é essencial para a nossa gestão. Sem planejamento, Dilene, nós não chegamos a lugar nenhum. E um princípio básico desse nosso planejamento é jamais gastar acima do que nós arrecadamos. Então, muitas
muitas pessoas, até nós podemos falar daqui a pouco a questão das obras em parceria com a comunidade, algumas outras obras que nós ainda estamos devendo para a nossa comunidade, bem como algumas ações que foram prometidas no plano de governo no início da gestão e que a gente ainda tem mais um ano aí para concretizar. Mas diante de toda essa situação, nós apontamos aqui algumas quedas de arrecadação que nos levaram a tomar algumas atitudes de equilíbrio financeiro, porque se nós não tivermos esse equilíbrio, como eu disse no início da nossa entrevista, nós não alcançaríamos essa situação saudável da Prefeitura de Brusque no que tange a questão financeira, com as contas em dia, sem atraso aos nossos fornecedores, sem atraso aos nossos servidores públicos, ou seja, uma prefeitura sanada. Não é à toa que nós fomos consideradas a segunda cidade em governança no estado de Santa Catarina pelas questões de planejamento estratégico, tanto nas questões de ações da prefeitura, quanto nas questões de finanças, no tratamento das nossas finanças. Só para alertar aqui o que tu falasse antes, nós estamos, até o mês de outubro, que nós finalizamos todas as contas, já fechamos, né? Nós estamos com um déficit de arrecadação no ITBI na casa de 2 milhões de reais. Ou seja, nós havíamos feito uma previsão de arrecadação do ITBI para 2019, baseado no que aconteceu em 2018, né? E esses valores, eles não correspondem. Por quê? Como a gente sabe, tu falou anteriormente, nós tivemos um grande problema com o nosso cartório de Brusque em relação à questão das construtoras, da entrega dos imóveis. Isso tudo, obviamente, é uma bola de neve. Ela vai alcançando primeiro o construtor, depois as pessoas que trabalham na construção civil e, por fim, a arrecadação do município no que tange a questão do ITBI, que é a principal taxa de transferência de imóveis. Bom, e essas parcerias, então, com a comunidade? O que é a parceria com a comunidade? Por exemplo, é a pavimentação de uma rua onde a comunidade paga a parte asfáltica, é isso, né? E a base, a estrutura de base, a prefeitura é quem assume esse compromisso. Existem parcerias com a comunidade em vários aspectos de lei. Vamos tratar de uma questão da pavimentação asfáltica. É feito um levantamento de quais são os valores que deverão ser investidos naquela rua. Eu vou dar aqui o caso específico da rua Júlio Peters, que está ali em Águas Claras, que o pessoal já inclusive teve na rádio, já nos cobraram a execução dessa obra, tal. Nós tivemos nessa rua, nós temos aproximadamente 50 moradores, 50 contribuintes nessa rua. Nem todos assumiram a pavimentação asfáltica, ou seja, nem todos aderiram. Dos que aderiram, do total da obra, não foi atingido o pagamento de 50%. Ou seja, pela legislação, conforme determina o que está hoje regulamentado, a prefeitura só poderia iniciar a obra após 50% desse valor ter sido pago. E ainda não foi pago. Então a reivindicação desses moradores dessa rua ainda não se concretizou, ainda não é justa. Eles têm que terminar o pagamento para que em seguida a gente possa começar. Aí veio alguns questionamentos. Mas a prefeitura não pode adiantar esse valor para que a obra seja feita, tal. Hoje a prefeitura não tem condições de fazer esse tipo de ação, uma vez que o regulamento, a regra, a legislação não permite que isso seja feito. Então é possível que a comunidade entenda, que a sociedade entenda, nós vivemos dentro de uma legislação e essa legislação tem que ser cumprida. É para Chico, é para Francisco. Não adianta nós fazermos uma determinação para determinada rua, determinado bairro e outra determinação para outra rua, para outro bairro. Não existe. Quando tiver sido cumprido o que determina o regulamento, a regra dessa pavimentação, ela vai ser feita, né? Nós temos um prazo aí, pelas nossas contas, que até final de janeiro, início de fevereiro, a população tenha pago os 50% que lhe corresponde, e em seguida, não, nós daremos início à obra. Hoje se tem um levantamento total de quantas ainda estão nessa situação ou não? Não, Valdomiro, existem várias negociações, existe um pessoal lá da Secretaria de Obras que é responsável por esse contato com a comunidade. Nós sabemos que ali no Rio Branco nós temos ali uma quantidade enorme de moradores naquele condomínio novo que surgiu aí na época, há uns 10 anos atrás, ele vem crescendo, né, a cada ano, e tem a rua Faisão ali, tem algumas ruas ali que já inclusive os moradores assinaram todos os processos, mas como eu disse, quando chegarem a 50% do pagamento do valor da obra, então a prefeitura tem a responsabilidade de dar início e fazer com que essa obra saia do papel.
São 9h39. Pensei que você ia... Não tem nenhuma. Eu pensei que o Matheus ia fazer alguma colocação. Você tinha mais um item aí, que é essa questão envolvendo a parceria Polícia Militar, Prefeitura de Brusque. Esse, como é que é o nome agora da lei? Antes era Furebom. E agora? Agora é uma coisa... É um convênio, né? Convênio de patrulhamento. Como é que está essa situação? E o que já foi arrecadado e o que já foi investido? Bom, Dele, assim, é só importante a gente ressaltar que existem as responsabilidades, né, de vários órgãos do nosso município, e o que nós temos visto, isso é só um esclarecimento à população, é que quando se fala na eficiência da Polícia Militar, inclusive é citado várias vezes pelo comandante da Polícia Militar aqui de Brusque, o Otávio, né, que é o nosso parceiro lá também, todas as ações feitas pela prefeitura, pela própria CIB na época, quando o presidente era o Alisson, hoje a Rita é a presidente da CIB, ou seja, nós vimos que eles citam que esse convênio, obviamente, é articulado pela CIB, né, que promove que a Prefeitura Municipal de Brusque faça o pagamento mensal à Polícia Militar no intuito de compra de equipamentos, de compra de armamentos e outras questões que vai melhorar a condição de trabalho da Polícia Militar de Brusque, certo? Mas é importante ressaltar, e a gente tem visto pouco isso, que foi no governo do Dr. Jonas Yarivec que esse dinheiro desse convênio foi autorizado e é repassado mensalmente. Inclusive com uma melhoria considerável em todo o processo, é que antes esse dinheiro iria exclusivamente para a Polícia Militar. E hoje esse dinheiro também vai para a Polícia Civil. Então, esse convênio de patrulhamento que é feito com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, ele corresponde a 48 mil mensais que a Prefeitura repassa à Polícia Militar e 12 mil para a Polícia Civil de lei, onde eles têm a possibilidade de aquisição de materiais de consumo, de materiais de uso dos policiais para investigação, para cumprimento das suas tarefas, sem a necessidade de estar pedindo ao governo do estado, que muitas vezes até nem tem recurso para isso. Então a nossa Polícia Militar, a sua eficiência, que nós temos que enaltecer, temos que agradecer ao trabalho que é feito pela polícia, mas não podemos esquecer que esse convênio que foi articulado através da CIB, através das nossas entidades de representação junto à Polícia Militar, ele é cumprido pela Prefeitura Municipal de Brusque com o dinheiro do contribuinte, com o dinheiro do município de Brusque, né? Então muitas vezes a gente vê esse fato ser enaltecido e esquece que é nós, contribuintes do nosso município, cidadãos que moramos na nossa cidade, que pagamos esse dinheiro, né? Então esse convênio que foi articulado, que foi promovido por essas entidades, ele é bancado exclusivamente com dinheiro da Prefeitura Municipal de Brusque, inclusive com esse convênio na gestão do Dr. Jonas Yarivec, teve essa divisão então da Polícia Militar com a Polícia Civil. Muito bem, são 9h43. Algo mais, Valdomiro da Moto? Não, é isso. É isso? É isso. Meu caro William Molina, obrigado pela tua presença aqui no Rádio Revista Cidade, como sempre trazendo algumas informações aí. Todas as informações são importantes, mas você trouxe algumas aí que de fato era do nosso desconhecimento, e por conta sim desse esclarecimento, chamar a atenção para a comunidade que outras obras, né, como por exemplo a Avenida Beira Rio, margem direita e margem esquerda, tem aquela situação lá da Otaviano Rosa, que é uma novela, né? Aquilo é uma novela que parece que não acaba nunca. E outras situações também, muitas vezes essa demora ou essa dificuldade que se tem não é porque o governo não deseja fazer, é porque há impedimentos que a lei, infelizmente, a burocracia da lei acaba oferecendo para os gestores, mas é como você disse, isso é usado pela oposição, a oposição está no papel dela, né? Mas a oposição usa, mas também não explica o porquê está usando isso, né? Isso tu já aprendeu agora nesse espaço de tempo que você está no público agora. Quando você está no privado, na iniciativa privada, embora a Unifeb, onde você tem a sua atividade profissional também, seja uma empresa de perfil misto, né, tanto pública como privado, mas ela tem um caráter mais
mais privado do que público, porque ela cobra pelos serviços. Mas você está vendo que a dificuldade é grande, né, no serviço público, né, em relação principalmente a você querer fazer, mas não é como dono de uma empresa que decide, vou contratar a empresa do Valdomiro da Mota, pronto, e a obra já começa ontem. É difícil no público, né? Acho que isso você está aprendendo, né, Molina? Você sai quando você sair desse trabalho, que uma hora pode ser que você seja convidado para o próximo, mas não se sabe. Você leva uma carga de experiência grande para o privado também, né? Com certeza, Edilei. Eu acho que se trata de um grande aprendizado. Eu sempre digo, digo por mim, né? Nós pintamos o nosso rosto na época de um Brasil de mudanças, fomos às ruas, pedimos mudança, e a nossa oportunidade de mostrar que é possível fazer diferente, fazer brusque diferente, começar pelo nosso município, e que esse município seja exemplo para toda Santa Catarina e seja exemplo para todo o Brasil. Uma gestão séria, uma gestão com honestidade, mostrar que é possível fazer sim mais com menos, com mais responsabilidade, usar o dinheiro público para que ele tenha finalidades de atingir a população ao benefício da nossa sociedade. Então isso é o nosso plano imediato de governo: seriedade, honestidade, uma direção, planejamento. Todas as nossas ações, elas estão planejadas, elas estão dentro de um plano de governo que está sendo cumprido à risca, isso é importante dizer. E eu vou aproveitar aqui para fazer o uso da palavra do Luciano Hang, que é da Van: coragem. Coragem é que nós temos que ter de lei para mudar esse Brasil, para mudar. Nós vamos ter enfrentamentos, vamos ter ventos contrários, isso a gente sabe, mas coragem. A partir disso, nós temos condições, sim, de mudar o Brasil, principalmente mudar a nossa cidade, que é por onde a gente deve começar. Muito bem, agradeço mais uma vez o William Molina, um grande abraço a ele. Nós vamos ao intervalo comercial, são 9h47, voltamos na sequência. Você está ouvindo Rádio Revista Cidade, na Rádio da Informação. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Nossa, meu, você tá sabendo dessa daqui? Olha só, choveu tanto que a maré subiu e tinha até crocodilo andando pela rua, meu. Você ainda acredita em tudo que te mando pelo celular? Cara, é mentira. Antes de compartilhar qualquer notícia, eu vou atrás dos veículos essenciais. A televisão e o rádio, eles têm credibilidade. São eles que apuram o fato pra você não ficar aí, pagando pato. Não pague o pato. Confie em quem apura o fato. Acaerte, Rádio e TV, veículos essenciais.